Oi, gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Mistborn, o Poço da Ascensão, do Brandon Sanderson. O Poço da Ascensão é uma publicação de 2015 da editora Leia e tem tradução de Peter Rissati. Esse é o segundo volume da primeira era de Mistborn. Tem resenha do primeiro livro, que é O Império Final, aqui no canal. Vou deixar o vídeo nos cards para quem quiser assistir. Atualmente, os livros de Mistborn estão bem difíceis de encontrar, principalmente em formato físico aqui no Brasil, tá? Isso em português, tá? Eu, por exemplo, tenho só o segundo volume da primeira era e os 3 da segunda era. Elantris também eu tenho, mas eu já tinha comprado há um tempo. Mas todos os livros do autor que foram publicados pela editora Leia em formato físico já está escasso de encontrar. A última vez que eu procurei, eu consegui achar só esse e os 3 da segunda era. Elantris já não se achava mais físico. Os da segunda era, eu acho que vocês ainda encontram. Isso porque, há uns anos atrás, a editora Leia abriu mão dos direitos desse autor aqui no Brasil. Atualmente, a casa dos livros de fantasia do Brandon Sanderson por aqui é a editora Trama, tá? Que tem publicado a série Os Relatos da Guerra das Tempestades. Recentemente a gente teve aí o lançamento do segundo volume, né? Que é Palavras de Radiância. Tress, A Garota do Mar Esmeralda, e parece que eles adquiriram também os direitos dos outros livros do Projeto Secreto do Brandon Sanderson. E recentemente saiu aí uma notícia do perfil, deixa eu até colar aqui para dar a referência correta, Cosmere Brasil, que acompanha aí o autor, de que a editora Trama comprou os direitos de Mistborn da primeira e da segunda era aqui no Brasil. A editora Trama, até o momento, pelo que eu vi, não confirmou nada. Mas como isso estava num site oficial e o perfil Cosmere Brasil sempre dá informações confiáveis, se eu não me engano foi neles que eu vi que os relatos da Guerra da Tempestade viria para o Brasil pela editora Trama, eu acho que a gente pode se preparar porque muito em breve vem aí. Após a derrota do Senhor Soberano e o Império Final, o Elend Venturi assumiu aí o trono do que até então era chamado de Império Final, com o objetivo de fazer um governo mais justo e igualitário para escás e nobres. Os nobres que apoiaram o Elend permaneceram na capital em Lutadel. Os que não apoiaram, que sentiam falta do Senhor Soberano ou eram contrários que as pessoas fossem iguais, fugiram da cidade e começaram a apoiar os muitos reis, se dividiram ali o apoio entre os muitos reis que surgiram aí. Porque em história de fantasia boa, em que o poder de um rei fica vago, a gente já sabe o que acontece, né? Todo mundo começa a se intitular rei ali do seu pequeno território e querer tomar mais poder para si. Então vira aquela briga, aquela confusão por poder. E a gente tem isso nesse livro, meus senhores. Então, o cenário político desse livro é o seguinte: um reino destroçado porque viveu durante milhares de anos numa ditadura e agora eles precisam resolver esse problema. Os pobres com fome, os ricos com raiva. Um rei sitiado na capital com um monte de rei mais poderoso, mais rico, com mais poder bélico, com mais aliados na portinha dele, querendo invadir a capital e tomar o poder para si. A Vin, a Nascida das Brumas, que no primeiro livro a gente viu sendo treinada pelo Kelsier, que é o líder que deu origem a essa rebelião que derrubou o Senhor Soberano, tá cada vez mais poderosa. No primeiro livro, a gente tinha uma Vin um pouco mais insegura, ainda aprendendo sobre esse poder, né, treinando, aprendendo a confiar mais nas pessoas e aprendendo o limite da força dela. Aqui, a Vin já tá muito mais segura, principalmente por conta dos acontecimentos finais do primeiro livro, então ela já tá muito mais segura de si no que diz respeito ao poder de Nascida das Brumas e já tá sentindo mais confiança em explorar os limites desse poder. Essa mesma segurança não se aplica no quesito relacionamento. Tanto ela como o Elend, para quem não sabe, eles têm ali um relacionamento que começa a ser construído no primeiro livro, eles são bem inseguros nessa parte, então um fica boa parte do livro tentando entender o que o outro viu em si, tá? Os dois agem dessa forma.
O Elend, ele acha que a Vin é muito poderosa e que ele se sente ali um pouquinho, né, preocupado por ele não ter esse mesmo nível de poder. Ele fica achando que a qualquer momento vai aparecer um nascido das brumas mais interessante, mais poderoso e mais bonito que ele, e a Vin vai trocar ele por esse concorrente. Ele não entende porque que a Vin tá com ele, já que ela é tão poderosa. Inclusive, a gente tem esse concorrente aqui, tá? Tem ali uma tentativa meio esquisita de triângulo amoroso, mas fica só na tentativa mesmo, tá? Isso não se sobressai no livro. E a Vin, ela é um pouco insegura porque ela nasceu pobre, o Elend era nobre. Então, ela não se acha suficiente porque ela não tem a finesse necessária, ela não tem o treinamento em diplomacia necessário. Então, assim, ela é boa na guerra. Então, os dois ficam o tempo todo aí nisso. Eu confesso que isso é um pouco cansativo em alguns momentos, tá? Chega a ser um pouco chato porque eles gastam tempo pensando isso. Mas eu acho que dá pra relevar porque o foco da história não é esse. E isso faz parte um pouco da construção desses dois personagens. E no fim, de certa forma, eu acho que isso vai até acabar sendo importante para a história. Aliás, me parece que é uma constante do Brandon Sanderson desenvolver melhor relacionamentos de amizade e familiares do que relacionamentos românticos. Ele parece meio que não se preocupa muito com isso. O foco dele tá muito mais em amizade mesmo e em outros tipos de relação. Eu já li 3 livros dele, Elantris, O Império Final e O Poço da Ascensão, e isso tem me parecido recorrente aí, uma característica talvez marcante do autor. Vou ter que ler outros livros dele para saber se isso é assim em outras histórias para além de Elantris e Mistborn. O Poço da Ascensão, do título, é uma lenda que diz que esse Poço da Ascensão aí é um lugar que ninguém sabe onde, como eu disse até o momento, tá no quesito da lenda, que diz que o Senhor Soberano, quando ele obteve os poderes dele, aconteceu alguma coisa nesse Poço da Ascensão, as lendas não são claras sobre o que fez com que tudo nesse mundo ficasse do jeito que a gente encontra aqui. Então, foi por isso que começou a chover cinzas. As árvores aqui, elas não são verdes. Num determinado momento é dito isso na história. Eu não tinha me atentado para isso. E é por isso que o Senhor Soberano obteve o poder dele. E parece que é por isso que ele deu origem a esse regime aí ditatorial. E ele era essa figura tão enigmática. Se eles conseguem encontrar esse poço da ascensão, se esse poço da ascensão realmente existe ou não, vocês vão ter que ler para descobrir. Enquanto em O Império Final, o foco foi mais explicar o sistema de magia desse mundo, né, que é a alomancia. Eu falei um pouco mais sobre a alomancia na minha resenha do primeiro livro, então não deixem de conferir. Aqui, em Um Poço da Ascensão, o foco é falar do sistema político. Então aqui a gente vai ver como que fica um regime após o fim de uma ditadura, né? Como que um país fica destroçado, né? Os podres desse antigo regime começam a aparecer, o clima político e econômico fica muito instável, começam a haver guerras, conflitos, vira o caos, as pessoas começam a passar fome, né? E, consequentemente, é os mais pobres que sofrem com isso. Porque, consequentemente, quanto menos você tem, mais dificuldade você passa. E o Brandon Sanderson, ele consegue amarrar muito bem todos os elementos desse livro. Então, a magia, a parte política, as relações entre os personagens, as intrigas que tem ali, tudo isso é muito bem amarrado, muito bem equilibrado dentro da história. A gente tem um romance aqui, mas o foco não é esse. O foco é os problemas que os personagens precisam resolver aqui e como que eles vão fazer para resolver isso. E as regras desse mundo são muito importantes também, né? Porque, assim, em algum momento aqui, alguma dessas regras ou mudou ou foi quebrada. E eles precisam entender o que aconteceu para eles resolverem esse problema, porque no final do primeiro livro parece que o problema do Senhor Soberano foi resolvido. Tanto que eu pensei, o que vai acontecer no próximo livro? Gente, tem nada resolvido aqui. Tá nada. Eu já falei isso em outros momentos aqui no canal. Em livro do Brandon Sanderson, quando a gente acha que tá tudo bem, calma, tá? Calma, ainda não tá. Tá? Vai com calma, não comemora muito cedo. Se você leu o Império Final, não comemora no final do primeiro livro, tá? Ainda tem
Olha o tamanho desse livro, tá, gente? Ainda tem muito pano pra manga pra eles poderem resolver esse problema aqui. O terror, a situação difícil não acabou com a queda do Senhor Soberano. Eu gosto muito da escrita do Brandon Sanderson e do mundo que ele criou. Ele tem um dom de contar histórias que eu acho que dos autores de alta fantasia e contemporâneos que a gente tem, pra mim, dos que eu li até o momento, ele é um dos melhores, tá? Dom e disciplina, tá, gente? Porque ele é um dos autores que já declarou aí que escreve todos os dias. Além disso, ele é um autor muito dedicado aos fãs, tá? No site dele, nas redes sociais, ele tá sempre atualizando os fãs do andamento dos projetos dele. Ele tá sempre respondendo fãs. Recentemente, ao longo desse ano todo, foi vendido, no caso, o ano passado. Ele fez um projeto de financiamento coletivo, onde ele tá lançando os 4 livros do Projeto Secreto que ele escreveu durante a pandemia e caixa de treco do universo dele. Então, assim... E eu tô vendo os unboxings no canal da Tamires do Resenha dos Sonhos. Depois confiram lá se você gosta do autor. E são itens muito bem pensados, tá tudo muito lindo. Então, assim, ele tem um fandom que é muito fiel a ele, que até onde eu sei é bastante saudável, inclusive com outras pessoas, com opiniões divergentes. Eu nunca vi problema de fã do Brandon Sanderson xingando os outros por não ter gostado dos livros do autor. Até onde eu sei, isso nunca aconteceu, pelo menos comigo nunca aconteceu. Não sei, me corrijam se eu estiver errado. Mas ele tem um fandom que é muito dedicado a ele e ele é muito dedicado a esse fandom também. Então, assim, é muito legal ver a dedicação dele ao trabalho dele. E, assim, gente, ler e consumir coisas de pessoas que amam o que fazem, e dá pra ver que o Brandon Sanderson ama o que ele faz, tem todo um diferencial, né? É por isso que é tão bom ler, é por isso que as histórias são tão boas, não que de outros autores também não sejam, tá? Eu acho que pra você escrever um livro, precisa ter amor. Só que o Brandon Sanderson, eu acho que é um pouquinho além da média, porque ele tem um fandom que é muito fiel, e ele faz de tudo pra cativar cada vez mais esse fandom e novas pessoas também. Então, eu acho isso sensacional. Então, é por isso que eu recomendo demais o autor. Fico muito feliz que os livros de Mistborn vão voltar a ser publicados aqui no Brasil. Muito obrigada, Editora Trama, pelos mimos alcançados. Por favor, me manda os livros aqui. E assim, tô louca já pra terminar, né? Eu vou ler esse ano. Ainda não comecei, ai meu Deus. O último livro da Primeira Era. Esse aqui eu li no final do ano passado, tá, gente? E a resenha já tá escrita tem um tempão. E vou ler a Segunda Era também, já que eu tenho os livros aqui. E já vou começar os livros de O Caminho dos Reis, porque esse é um autor que escreve muito bem. É, assim, fantasia da melhor qualidade, tá, gente? Então, se você gosta de alta fantasia, leia isso daqui porque é muito bom. Quem já leu O Poço da Ascensão, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Só toma cuidado pra não dar nenhum spoilers pra quem não leu O Império Final, tá? Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Compartilha essa resenha pros seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Se você for comprar livros ou qualquer outra coisa, por favor, utiliza os links do canal, que sempre ficam também na descrição do vídeo. Essa é uma forma aí de vocês apoiarem o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, te agradeço demais. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.